Embora por fora a Sansa Stark pareça mais com a Catelyn, por dentro ela é muito parecida com o Ned. Começando com o básico, a personalidade deles é muito mais quieta do que os outros. O Ned era chamado de o Lobo Quieto, e a Sansa é a mais lady e delicada dos irmãos. Até a loba dela era chamada de Lady, e era a mais obediente e quieta dos lobos. Algumas vezes, ambos são descritos como tendo uma cortesia muito fria, comparados ao gelo do norte ou aos muros de Winterfell. E ambos têm dificuldades para aceitar que as pessoas que eles gostam não são boas, como o Joffrey e o Robert. Mas quando entendem isso, até a forma de percebê-los fisicamente muda. Eles têm uma visão de mundo muito ingênua e sonhadora, ao mesmo tempo que acreditam firmemente no conceito de honra e cavalaria. E por causa da criação, acreditam que a maioria das pessoas também tem esse conceito. Os dois também têm um conceito parecido com relação à mentira. Eles não gostam de mentir. Mas, se for para o bem de outra pessoa, se for por amor, vale a pena mentir. Quando eu estava pesquisando mais sobre esse assunto, eu vi no Reddit uma pessoa falando que eles têm conceitos parecidos de governar. Ambos acreditam que o amor pode conquistar a lealdade dos homens, mas que é importante que eles não o vejam como fraco. E segundo as pessoas que estão ao redor deles, os dois são muito bons em fazer isso. Eles também parecem ser muito mais pacientes. Eles são mais lentos na hora de tomar uma decisão. Primeiro eles têm que pensar muito para depois agir, mesmo que não tenham realmente uma escolha. Mas não é só em personalidade que eles são parecidos. A história da Sansa se espelha na do Ned. Ned e Sansa são filhos do Norte, mas misteriosamente foram parar no Vale de Arryn, sendo criados por figuras paternas que vão ajudá-los a evoluir. Ambos têm como companheiro no Vale de Arryn alguém chamado Robert, só que o Ned tem o Robert Baratheon e a Sansa Robert Arryn. Por causa de seu idealismo, ambos acabam entregando os planos para a mesma pessoa. Ambos têm seus pais enganados e mortos em Porto Real. Ambos ficam sozinhos e sem ter em quem confiar na Fortaleza Vermelha. Ambos seguem literalmente a mesma rota para sair da Fortaleza Vermelha e encontrar Mindinho. Ambos são descritos como gostando de abrir todas as janelas para deixar o ar frio entrar enquanto eles se vestem. Até a posição familiar deles é parecida. Ambos tinham irmãos que herdariam Winterfell e que, ao contrário da Sansa e do Ned, foram criados para isso. Mas com a morte deles, milagrosamente, eles são considerados herdeiros do Norte. E ambos tinham irmãs que eram consideradas um pouco mais rebeldes e que se colocaram em situações perigosas. E irmãos mais novos que foram para lá da muralha. Por causa dessas similaridades, eu acho que a Sansa vai se tornar uma lady muito respeitada e amada, assim como o Ned. Eu só não sei se vai ser do norte. Ou ela simplesmente vai morrer por política. Quando eu percebi as similaridades entre Ned e Sansa, eu pensei que seria muito incrível se a adaga de aço valeriano fosse para Sansa, porque é uma arma fácil de carregar, fácil de esconder, e você não vai ficar lutando com ela, mas dá para você se defender em um momento de desespero. Além do fato da adaga estar mais perto da Sansa, com quem o Mindinho tem uma relação e uma certa obsessão. E também parece que, assim como a Gelo, essa adaga tem um peso muito mais político, cerimonial do que uma coisa militar. E eu acharia muito poético que essa adaga, que foi a responsável pelo começo da queda da casa Stark e colocada contra o pescoço do Ned Stark pelo Mindinho, acabasse passando para a casa Stark por meio da Sansa, para que eles lembrassem que o norte se lembra e que o inverno sempre chega para os inimigos da casa Stark. Fecharia um arco, seria poético e faria sentido. Eu não sei se a Sansa deletaria o Mindinho com essa arma como a Arya fez na série. Até porque Ned não foi deletado com essa arma. O Mindinho usou para enganar a casa Stark. Então, se for realmente a Sansa que vai matar ou ser responsável de alguma forma pela morte do Mindinho, eu acredito que usar um veneno faria mais sentido com ela. Mas ela pegar essa adaga poderia representar ela pegando o poder da própria vida, tomando as próprias decisões. Ou que ela tem uma força de pegar uma coisa que foi usada para destruir a família dela e usar contra aqueles que a destruíram. E ela poderia fazer isso mesmo nunca voltando para casa, se tornando Lady do Vale de Arryn e mandando suprimentos para o norte.
É claro que tudo isso que eu falei pode não acontecer, mas eu acho muito difícil essa adaga simplesmente ir para a área, a não ser que a Sansa dê a ela. Aí tudo bem, só que do jeito que foi feito na série, eu entendo que eles precisavam fazer com que a Arya pegasse uma arma de aço valeriano para matar o Rei da Noite. Eu só não gostei. Já a Arya parece fisicamente com o Ned, mas por dentro parece totalmente com a Catelyn. Eu sei que as pessoas comparam ela à Lyanna, mas nós não temos muito da Lyanna. Então vou compará-la com a Catelyn. Elas duas são muito mais realistas, desconfiadas das pessoas ao redor. As duas são pragmáticas e implacáveis para conseguir o que querem ou o que precisam, mesmo que isso traga consequências futuras, porque elas têm que resolver o agora, não o depois. Embora Catelyn seja uma Lady, ela está muito disposta a sujar as mãos numa batalha se for necessário, como ela faz contra o homem que tentou matar o Bran, como ela faz contra os clãs da montanha e contra os homens que tentaram assassinar a Brienne. E isso me parece muito mais com a Arya do que com a Sansa. As duas também criticam muito em como a sociedade vê as mulheres, e que elas também são importantes e entendem e fazem muita coisa. E a Arya, assim como a Catelyn, tem uma relação de lealdade muito forte para com a família. Não estou dizendo que os outros não tenham, mas elas demonstram da mesma forma apaixonada, por assim dizer. Mas elas também têm paralelos narrativos. Ambas gostam muito de coisas relacionadas à água, como nadar e velejar, o que as outras crianças Stark não gostam muito. Ela lembra que certa vez Jon deu o apelido a ela de Peixinho por causa disso, e peixe é o símbolo da casa Tully. Enquanto a Sansa vai para o vale onde o Ned cresceu, a Arya vai para as terras fluviais, onde a Catelyn cresceu. Ambas acabam encontrando seus opostos e as respeitam. A Catelyn encontra a Brienne e, mesmo sem entender, a respeita. E a Arya encontra a Lady Smallwood e a respeita. E mesmo estando teoricamente mais seguras com essas mulheres, elas acabam se distanciando delas. Ambas tentam salvar uma a outra, mesmo sabendo que é inútil. Mas é a Arya dentro da Nymeria que tira o corpo da Catelyn da água. Enquanto a Sansa é obrigada a deixar de lado sua aparência mais Tully, a Arya assume a identidade de Cat quando está trabalhando para os homens sem rosto. Depois de tudo que passaram, elas estão dispostas a machucar as pessoas, mesmo sem pensar nas famílias, por exemplo. Inclusive, eu acredito que elas duas são as únicas personagens que têm uma lista de pessoas que vão matar. E as duas se tornam assassinas. E nisso as pessoas acreditam que a Arya vai acabar se encontrando com a Senhora Coração de Pedra. Não sei se para matá-la ou para se juntar a ela. E outros acreditam que, assim como a Catelyn, ela vai acabar morrendo. Só que como ela é uma Warg, ela vai viver a sua segunda vida na Nymeria. Assim como a Catelyn está vivendo a sua segunda vida como a Senhora Coração de Pedra. Mas o que vocês acham? Gente, o que se passa na cabeça de uma pessoa que pensa que a Arya vai colocar a Sansa na lista dela? Eu vi os comentários de um vídeo e vi as pessoas desejando que a Arya encontrasse logo a Sansa para elas descobrir tudo sobre a Sansa, colocar na lista dela e deletar ela. Eu fico pensando se esse povo realmente leu o mesmo livro que eu. Tipo, as pessoas realmente acreditam que a Arya, que uma de suas conversas mais importantes teve o pai dela dizendo para ela que não importa se ela fosse tão diferente da irmã dela, ela precisava da irmã e a irmã precisava dela. A mesma garota que defendeu a loba da irmã, mesmo estando brigada com a irmã. A mesma pessoa que parou de desejar que Porto Real fosse destruída porque sua irmã estava lá. A mesma criança que falou que seria uma irmã melhor, uma pessoa diferente, uma lady até, se fosse para ver a Sansa novamente. A criança que mais se parece com a Catelyn na questão de família, dever, honra. A mesma garota que escondeu a agulha porque ela representava todos da família dela, incluindo a Sansa. É essa a garota que as pessoas acreditam que vai deletar a Sansa porque as pessoas não gostam dela do primeiro livro? Eu acho que eu tô lendo o livro errado.